Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a este podcast que se chama Português na Venezuela. O meu nome é Rainer Souza, coordenador do ensino português aqui em Caracas, na Venezuela. Novamente temos o prazer de estar com todos vocês. Nesta oportunidade, como em outras oportunidades, como sabemos, este podcast tem como finalidade dar a conhecer todo o esforço que nós realizamos, todo o trabalho que nós realizamos em prol da língua portuguesa, da cultura portuguesa e das culturas lusófonas também, abrangendo outros países que estamos, ou seja, que na Venezuela existem pessoas que também divulgam a cultura, não só a língua, senão a cultura de outros países lusófonos, como já é o meu caso, aliás, de convidados que temos tido neste podcast, que têm falado sobre o trabalho que têm realizado em prol da divulgação da cultura brasileira, cultura angolana, e nós aqui com a cultura portuguesa, uma vez que a Venezuela possui uma das comunidades mais extensas na história da diáspora lusa. A Venezuela é receptora de uma grande imigração portuguesa. Hoje temos connosco Jani Moreira, temos o prazer de ter Jani Moreira. Jani, obrigado. Queria agradecer primeiro ao Jani a disponibilidade de estar aqui neste podcast Português na Venezuela. Obrigado, Jani, pela tua disponibilidade. Olá, Rainer. Eu é que agradeço o convite para falarmos um bocadinho da nossa língua e da nossa cultura portuguesa. Obrigado, Jani. Para quem não conhece o Jani, eu vou falar um pouquinho do Jani. O Jani é licenciado, Jani Moreira é licenciado em Educação, tem um mestrado em Planificação e Avaliação da Educação, tem também um doutoramento em Ciências da Educação e um pós-doutoramento em Gestão Educativa. Além disso, tem um diplomado em Língua e Cultura Portuguesas e um diplomado em Língua Inglesa. É dirigente associativo, professor catedrático e atualmente é reformado da Função Pública Venezuelana. Jani Moreira nasceu na Venezuela, é luso-venezuelano, aliás, como a maioria de nós, que estamos também aqui na Venezuela na divulgação da língua e cultura portuguesas. E depois desta breve apresentação, Jani, que é mais no campo académico. Jani, para quem não te conhece, sempre faço esta pergunta, gostaria que falasses um pouco da tua vida, da tua infância, da tua juventude, onde estudaste. Sabemos que tens bastante estudos, onde fizeste o teu percurso de estudante. Gostaria que nos falasse um pouco sobre isso. Bem, Jani Moreira teve o privilégio de, desde muito pequeno, desde o infantário, estudar numa escola luso-venezuelana, na escola, no Instituto Nossa Senhora de Fátima de las Torres, como já disseste, no Hospital na Venezuela, em Caracas, e tive esse grande privilégio de partilhar uma escola luso-venezuelana. Comecei no infantário até que terminei no liceu. Eu ouvi anteriormente a entrevista com André Imaginário, que a gente lembrar muitas anedotas de quando eu andava na escola, que na altura era dos pais da André Imaginário, e tive o privilégio também de partilhar muitas vezes com a Andréia lá no pátio do colégio, não? Com muitos amigos que conheci ao longo da minha formação na escola e que a grande maioria fazia parte da vida associativa e dessa grande comunidade portuguesa da comunidade. Depois, também disso, no meio de uma comunidade pujante e trabalhadora como a nossa comunidade, me fugia ali uma regra de não ir para o comércio como a grande maioria dos filhos portugueses, mas sim abracei o meu sonho de ser professor e fui lá estudar na Universidade José Maria Vargas de Caracas,
onde me licenciei em Educação, na especialidade de Ciências Naturais, e depois também continuei a minha vida académica em outras universidades, nomeadamente na Universidade de Santa Maria e no Instituto Pedagógico Experimental Libertador, onde terminei de fazer o meu pós-doutoramento. Foi, sem dúvida, uma reflexão daquilo que muitos dos filhos portugueses não faziam, que era... vida académica. Vida académica. Estudar para ser professor ainda menos. Nossos pais sempre tinham um intuito de nos encaminhar para o comércio, não é? Meu pai, coitado, não estou muito contente, mas ele sempre me apoiou e disse: olha, se tu quiseres ser professor, vai, e assim foi. E até agora, graças a Deus, tenho 28 anos de carreira docente e pronto, foi a minha vida académica feita tanto na parte da construção pública venezuelana como no ensino do português e nas universidades venezuelanas nas quais tive o privilégio também de ensinar. Esse é mais ou menos o percurso. Jani, e o que há na educação porque vejo que o teu currículo é muito marcado pelas ciências da educação. O que é que existe na educação que tanto te atrai? Olha, já me fizeram essa pergunta muitas vezes e eu sempre disse que desde pequeno eu sou filho único e porém não tinha irmãos para brincar, não é? E a minha brincadeira de pequeno era ser professor. Eu acho que já foi marcado na minha cima, realmente é sempre. E, portanto, também tive uma grande influência de uma tia, não sendo docente, mas funcionária educativa em Portugal. Eu acho que ela também me motivou muito para isso. E, pronto, eu sempre acreditei que as pessoas temos uma missão na vida. E a minha missão, basicamente, foi, e será, até o último dia que eu puder ensinar, é essa, simplesmente ensinar as pessoas a aquilo que humildemente, de alguma maneira, pude aprender. Sim. E como surgiu, Jani, esse interesse pela participação no movimento associativo, neste caso o movimento associativo português neste país? Bem, no Jani Moreira também tenho um certo percurso, tenho mais um movimento associativo que até de carreira docente. Porque o Jani começou de muito novo, desde criança, a partilhar essas experiências associativas. O meu pai sempre me de fazer parte de nós a criar a mente e comecei a ver canções. E depois daí começou a vida associativa na parte já mais cultural e também depois tive uma certa experiência que levaram a apreciar outros panoramas na vida associativa. Por exemplo, o desenvolvimento do movimento luso-descendente na Venezuela. Tive também a honra de ser presidente e fundador da Associação dos Luso-Descendentes da Venezuela, foi fundada no ano 2000, e o meu grande objetivo era cultivar nos jovens que estavam a ser alvo nas instituições, tinham a sua vida feita nas instituições, passar o testemunho daqueles nossos pais e nossos avós, esses jovens, na sua formação, na associativa, nessa parte do bichinho associativo, para que as nossas tradições, a nossa cultura e a própria vida das instituições não acabasse com os nossos pais e com os nossos avós. Nesse sentido, foi no ano 2010 fizemos o primeiro encontro de jovens luso-descendentes da Venezuela, onde reunimos 150 jovens no Hotel Meliá de Caracas e que já eram cabecilhas das instituições nas partes juvenis. E eles foram, e é hoje em dia, o grande relevo dessas instituições. A grande maioria hoje tem chefias de cargos gerentes nas instituições, e foi com esse movimento, ano 2010, onde também fundamos a Federação Ibero-Americana de Luso-Descendentes, que asseguramos essa continuidade da nossa vida associativa na Venezuela. Eu tive, como já disse, o privilégio de viver sempre muito envolvido nas instituições, faço parte de várias delas, por exemplo, o Instituto Português de Cultura, também fiz parte há muito tempo
de instituições como a Academia do Bacalhau, sou membro ativo da Casa do Futebol Clube do Porto da Venezuela. Enfim, tenho essa experiência de conviver com as instituições ao longo de 35 anos de vida associativa. E, portanto, consegui, ao longo desses 35 anos, percorrer grande parte da Venezuela com a Associação de Luso-Ascendentes, onde fundamos núcleos importantes em todo o estado da Venezuela, e foi nesse sentido que continuei a trabalhar em prol da nossa cultura e do nosso associativismo na Venezuela. Uhum. Olha, Jani, e como vês hoje em dia o movimento associativo? Neste momento, com a situação que nós temos, qual é a tua análise do movimento associativo hoje em dia na Venezuela? Olha, eu sou um bocadinho crítico desse assunto, não é? Uma vez que sabemos que a Venezuela, nestes momentos, passa por uma situação bastante delicada, não é? E que os nossos jovens tiveram a necessidade de emigrarem e de fazer uma nova vida noutros países de acolhimento. Eu estou bastante preocupado, uma vez que, como já disse, os jovens foram-se embora, a grande maioria, dos luso-descendentes, que eram os que estavam formados, e que eu já referi anteriormente. Tratamos de fazer a formação desses jovens para que fossem no relevo nas instituições, nas associações, nos clubes, e lamentavelmente a grande maioria teve a necessidade de sair da Venezuela. Eu espero e aspiro que os que ainda ficaram, que têm as condições todas para se dirigir às instituições, possam seguir fazendo. Por exemplo, eu vou falar de uma instituição que eu acho que é importante realçar. Todas têm a sua importância, mas que para nós, toda a comunidade em geral, consideramos a nossa casa-mãe, que eu sempre queria estará. Eu já vi que do nosso movimento associativo jovem saiu grandes baluartes, por exemplo, como o Johnny, que foi presidente do Centro de Caracas, o primeiro luso-ascendente a ser presidente de uma instituição como esta, e que, sem dúvida, saiu do próprio movimento associativo. Portanto, eu acho que, mesmo com a situação que temos hoje na Venezuela, os nossos filhos e ainda aqueles que ficamos cá, que gostamos do movimento associativo, que gostamos das nossas instituições, que promovemos a língua, a cultura portuguesa na Venezuela e as nossas tradições, seremos, sem dúvida, os maiores guardiães desta herança que nos deixaram os nossos pais e os nossos avós. Eu não poderei ver nunca, e acho que não vou ver isto, uma casa, por exemplo, como o Centro Português, ou como o Centro Social Madeirense em Valência, ou qualquer outra instituição da Venezuela, fechar as suas portas porque não haja um luso-descendente ou haja um português que defenda essas casas e essas instituições até a morte. Portanto, eu acho que temos assegurado o porvenir das nossas instituições, sempre com as dificuldades, como é natural, que podem existir, tanto financeiras como de infraestrutura e até propriamente de recursos humanos, mas eu acho que sempre lutaremos como uma grande comunidade que somos. E uma coisa que me chamou ultimamente a atenção, e foi até no Dia de Portugal, quando estávamos reunidos, a grande maioria dos presidentes das instituições, era esse espírito de camaradagem, de ajudarmos uns aos outros para manter aquilo que ainda temos. Eu acho que o nosso associativismo na Venezuela está seguro por uns quantos anos mais. Acho que não vamos ter essa dificuldade de perder o nosso trabalho, o nosso esforço de tantos anos. Muito bem. E Jani, na tua opinião, qual é o grande contributo das associações à comunidade portuguesa na Venezuela durante toda a sua trajetória? Destas associações, como tu disseste, o Centro Português, mas há outras mais, a Casa Portuguesa da Aragua, a Casa Portuguesa em San Diego, e todas estas grandes associações, clubes que muito dignificam a presença portuguesa aqui na Venezuela. Que contributos, na tua opinião, têm dado à comunidade portuguesa neste país? Olha, Rainer, eu já referi isto e vou repetir outra vez mais. Eu tive o grande privilégio, em 35 anos de vida associativa, de conhecer grande parte da rede associativa da Venezuela e até da América sequer. E posso te dizer que uma das redes associativas mais
predominante, mais unificada, mais equacionada é a rede associativa da comunidade portuguesa da Venezuela. E, portanto, eu acho que o grande contributo que nós fizemos ao longo de toda a nossa vida, mesmo os nossos pais, os nossos avós, em relação às instituições portuguesas na Venezuela, foi sempre integrar-nos da melhor maneira possível com este país de acolhimento, com os venezuelanos. Eu acho que ninguém pode dizer que não há uma comunidade tão bem integrada como a portuguesa neste país. Tanto é assim que desde a rede de distribuição alimentar, desde a rede educativa, desde a própria rede associativa, nós sempre trabalhamos em prol da integração das duas grandes comunidades. Neste caso, a que nos acolheu, que é a comunidade venezuelana, e, neste caso, da comunidade portuguesa que nós representamos. E eu acho que esse tem sido o grande êxito do nosso associativismo. Essa integração magnífica, quando nós fazemos uma atividade para qualquer instituição, por exemplo, vou falar agora um bocadinho do Instituto Português de Cultura. Quando nós pedimos um espaço, qual for, para fazer uma atividade do IPC, as portas das instituições venezuelanas estão sempre abertas. Eu acho que isso é motivo de orgulho para todos nós. Eu acho que esse é o grande contributo, a integração magnífica que nós, como comunidade, fizemos neste país de acolhimento. Muito bem. E realmente, como tu disseste, asseguram a continuidade da Portugalidade neste país. Ou seja, são baluartes para continuar a perpetuar as tradições, a língua portuguesa, ou seja, são bastante importantes, na minha opinião também, compartilho a tua opinião, da importância destes clubes e destas associações. O IPC é um deles. Já há pouco tempo tivemos também o privilégio de falar com o conselheiro Fernando Campos Topa sobre as atividades e toda a trajetória que tem tido o IPC na Venezuela no que se refere à divulgação da cultura portuguesa. E recentemente, Jani, o IPC recebeu uma condecoração da parte do Centro Português, não foi assim? Sim. Isso fala dessa tal integração que eu estava a referir anteriormente. O IPC foi homenageado no Dia de Portugal, aniversário do Centro Português de Caracas também, com a Ordem João de Leão e Pacheco. Aí está um grande nome da nossa história venezuelana de origem portuguesa, que foi fundar a nossa grande cidade de Guanare, e que sem dúvida fala dessa integração que eu defendo tanto, não é? Exatamente. Agora vamos a uma pausa musical. Vamos ouvir uma música de um cantor português, Luís Represas, que vai interpretar um tema da próxima vez, um tema belíssimo, já com alguns anos. E logo depois desta pausa musical, voltamos a esta conversa bastante agradável com Jani Moreira, dirigente associativo, e vamos falar de um tema bastante interessante, que é o ensino do português no estado do Anzoátegui. Já voltamos. As ruas da minha cidade abriram os olhos de encanto para te ver passar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. Porque há muito, muito tempo não vinhas ao teu lugar. Ninguém sabia ao certo onde te procurar. Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não esqueças, leva contigo recordação e um beijo pendurado ao peito do teu coração.
quisemos saber como estavas, se a vida tinha tomado bem conta de ti. Ou se a vida teve medo e eras tu que a levava, refugiada em ti. Cada verão que passava, sentíamos-te chegar. Como era possível que o sol se atrevesse a brilhar? Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não esqueças, leva contigo recordação e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Deves trazer tantas histórias, tantas que algumas ficaram caídas por aí. Outras eu tenho a certeza, o teu fogo na alma queimou, deixaram de existir. Só queremos saber se és a mesma que vimos partir. Não existe mundo lá fora que te possa destruir. Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Da próxima vez não vás sem deixar destino ou direção. Se houver próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo pendurado ao peito do teu coração. Bem, depois desta pausa musical, continuamos com Jani Moreira. Falamos há pouco sobre o movimento associativo aqui na Venezuela, o movimento associativo português. Agora, Jani, neste momento estás relacionado com o ensino da língua portuguesa na localidade de Clarinas, que é uma localidade ali no estado de Anzoátegui. Como surgiu esse projeto? Fala-nos um pouco disso. Bem, o Jani tem desde o ano 1995, a trabalhar em prol da língua e da cultura portuguesa. Eu tenho gratas recordações do professor Francisco Ramos, que foi o nosso leitor muitos anos na Universidade Central da Venezuela, e foi ele quem me convidou para formar parte, naquela altura, daquele projeto que se estava a iniciar, que era o ensino da língua e da cultura portuguesa já a nível macro, não? E a partir daí, olha, tive a oportunidade de trabalhar ao par também com outro grande defensor da nossa língua e da nossa cultura portuguesa, que é o professor David Pinho. E pronto, durante estes anos todos, já lá vão 20 e tal anos, sempre a trabalhar em prol da língua e da cultura. E surgiu que nessas lides do associativismo, e nas minhas deslocações a grandes partes da Venezuela, entre elas Clarinas, pronto, tenho lá um grande amigo, eu considero um irmão dessas vias associativas, que é o Juan Abel Gonçalves, que era presidente e é presidente da Fundação Luso-Venezuelana de Clarinas, e que depois também fazia parte do movimento jovem luso-descendente, e conseguimos fazer um grande projeto. Acho eu que é um grande projeto que abrange todo o estado de Anzoátegui, mas que teve a sua origem em Clarinas,
para o ensino da língua e cultura portuguesa. Isso surgiu de uma conversa telefónica. Nós tínhamos a mania, os dois, de nos telefonar muito a miúdo. Com o relacionamento do associativismo e da língua portuguesa, surgiu em Clarines uma conversa telefónica com o Sr. Juan Abel Gonçalves, que é presidente da Fundação Luso-Venezuelana de Clarines, e naquela conversa os dois começamos a maquinar um bocadinho o que fazer mais em prol daquele estado do Anzoátegui, de quem eu gosto muito, porque eu também faço vida vacacional lá no Oriente da Venezuela, e portanto ideamos este grande projeto que foi o ensino de português em Clarines e que depois veio abranger todo o estado do Anzoátegui. A primeira ideia era termos diretamente a influência da língua e da cultura portuguesa numa escola pública venezuelana, que é a Escola Pedro Antônio Medina, quem está abaixo da tutela da governação do Estado do Anzoátegui, e que imediatamente se disponibilizou para nos dar o espaço e começar o nosso grande projeto. Nós em Clarines, ao princípio, ao início de tudo isto, tínhamos uma população de 700 alunos que viam e estudavam a nossa língua e a nossa cultura portuguesa, da qual, dos 700 alunos do universo, somente 2 ou 3% eram originários ou de descendência portuguesa. Portanto, o grande projeto de Clarines tem esse privilégio que multiplicou a nossa língua e a nossa cultura, basicamente para o povo venezuelano. E depois daí, vimos a necessidade também de expandir o nosso projeto, e foi aí quando fizemos o protocolo com o Museu Histórico de Clarines, onde se dá a formação através do programa Portugal Mais Perto da Porta Editora para o resto da comunidade que não está inserida dentro da escola. E tem sido um sucesso. Nós temos aproximadamente quase 1.100 e tal alunos entre a escola e o Museu Histórico, e agora o nosso grande objetivo é expandir para o resto dos municípios do estado do Anzoátegui. Só que a pandemia não ajudou. Veio atrasar tudo, mas já estava tudo pronto para expandir em 3 núcleos mais o projeto de ensino de português no estado do Anzoátegui. É importante dizer que este projeto também tenho acompanhado, na medida do possível, tem recebido ajuda do Instituto Camões através da doação de manuais, de livros e também destas licenças tão úteis como é o Português Mais Perto, na qual os estudantes de Clarines têm destacado pela sua assiduidade, pelo desejo de aprender com todos estes recursos que o Camões, o Instituto Camões, através da Embaixada e da sua coordenação de ensino, tem feito chegar a Clarines. Estamos a falar, Jani, de crianças que algumas das quais até são de baixos recursos económicos, certo? Certo, muito certo. Eu só quero repetir uma coisa que eu acho que anteriormente eu perguntava qual era a importância do nosso movimento de estudo. Agora vou-te dar a grande importância do projeto de ensino da língua portuguesa em Clarines. É essa proximidade com os mais pobres, com aqueles com menos recursos, que veem na nossa língua um grande potencial e que recebem a nossa língua e a nossa cultura com uma paixão que muitas vezes nem os próprios descendentes recebem. É verdade. Eu acho que essa é uma coisa extraordinária. Ver aquelas crianças que não têm absolutamente nada a ver com Portugal, nem sequer com a comunidade portuguesa, porque eles o que poderão dizer é que o dono da padaria é português, mas só chega até aí. E ver com a paixão que eles estudam a nossa língua, estudam a nossa cultura e com a dedicação que eles impõem àquilo, é para mim uma coisa extraordinária. E eu sempre faço ênfase em realçar isso, porque acho que é uma mais-valia para nós, portugueses, como crianças que podiam estar a pé, que se interessem tanto por a nossa língua, a nossa cultura. Eu acho isso extraordinário. Assim é. E o interesse que demonstram é assombroso. Jani, já respondeste um pouco esta pergunta,
mas de outra forma. Mas qual é o grande objetivo de introduzir o ensino de português em Clarines? Mais do que isso, como é que se pretende afiançar ainda mais o ensino do idioma nessa localidade, no presente e no futuro? Rainer, eu vou ser aqui um bocadinho vaidoso, não pode dizer, não? Eu fiz um trabalho ao longo de 11 anos como presidente da Associação dos Lusodescendentes, e o meu grande objetivo era, primeiro, criar núcleos em toda a Venezuela onde os lusodescendentes se identificaram, não é? E que pudessem ter duas coisas presentes. Primeiro, a sua inserção na vida política da Venezuela. Nós somos uma comunidade que no seu grande auge tínhamos uma grande importância numérica. E poucas vezes tu podias ver que algum lusodescendente pudesse usufruir da política venezuelana. E uma das coisas que me fazia muita confusão era essa, porque não é possível nós termos um poder tão grande como comunidade e não termos representantes diretos nos poderes públicos da Venezuela. E essa foi uma coisa que eu quero discutir muito àqueles meus filhos putativos da associação. E outra coisa que eu também, e está daí no projeto de Clarines, era isso, manter e difundir e divulgar a nossa língua e a nossa cultura. E não era somente em Clarines, em toda a Venezuela. Por quê? Porque a rede da Associação de Lusodescendentes da Solidariedade, que abrange toda a Venezuela, tinha esse princípio, esse seu grande objetivo, divulgar a nossa língua e a nossa cultura. E Clarines foi o mais grande exemplo desse grande objetivo que nós traçamos na associação. E, porém, eu acho que no caso de Clarines está garantido para muitos anos, graças, como já disseste, referiste, ao apoio de muita gente, de muitas instituições, nomeadamente da Embaixada de Portugal, na pessoa do Sr. Embaixador, que tem sido também um grande apoiante destas iniciativas, na tua pessoa, como coordenador do ensino de português na Venezuela, das instituições como o Instituto Português de Cultura, que sempre está a apoiar a todas aquelas instituições e aqueles projetos que realmente merecem o apoio, de instituições como a Federação Ibero-Americana de Lusodescendentes e a própria Solidariedade, e mais que isso, das próprias instituições venezuelanas. Quando nós planteamos este projeto de Anzoátegui, a governação do Estado Anzoátegui imediatamente se disponibilizou para tirar do seu plano de recursos humanos uma professora que é paga integralmente pela governação do Estado Anzoátegui, que é a professora Maria Geriano. E ela é paga pelo Estado venezuelano, pela governação, e está disponível para difundir e divulgar a nossa língua e cultura portuguesa, que eu acho uma mais-valia para todos. E depois, também que é importantíssimo, a alcaldia de Manuel Ezequiel Bruzual, com a sua alcaldesa, a Francisca, que também, desde a primeira linha, fez o seu apoio incansável ao nosso projeto. Portanto, eu acho que essa é, sem dúvida, a grande chave para continuar a divulgar a nossa língua em toda a Venezuela. Essas parcerias com as instituições venezuelanas para continuarmos a acrescentar o grande número que já temos e que, graças a ti, ao professor Francisco Ramos, a uma de atuar com a Unidade Central, ao Henrique de Sala por Maracay, enfim, a todas essas pessoas que fazem da promoção e da divulgação da língua portuguesa uma mais-valia para o país de acolhimento Venezuela. Nunca podemos esquecer, nunca devemos esquecer que, além de dar a nossa idiosincrásia portuguesa, a nossa cultura, temos o grande monstro que temos ao lado, que é o Brasil, não é? Claro. E que estes jovens venezuelanos vêm ao Brasil como uma oportunidade para sobrepassar a terrível situação que estamos a passar na Venezuela. E é por isso que, naquele intuito, eles vão à procura da nossa língua, que é magnífico, pela ligação com o Brasil. Claro, é uma mais-valia. E como tu dizes, devido também à proximidade com esse grande gigante que é o Brasil. Jani, já no fim, gostaria que pudesses deixar uma última mensagem aos ouvintes deste podcast. Olha, eu só queria, mais uma mensagem, dar agradecimento, em primeiro lugar aqui, por esta iniciativa, que acho que é uma iniciativa de muita valia, porque deixa registrado o trabalho de muitas pessoas que, ao longo de muitos anos, têm contribuído para a nossa comunidade e, sobretudo, para a nossa língua e para a nossa cultura portuguesa.
E o que eu queria era deixar uma palavra mais que tudo à juventude, que ainda fica neste país maravilhoso que é a Venezuela. Contar na nossa língua, na nossa cultura e nas nossas tradições. Uma vez que estamos a segurar esse grande tesouro que é a nossa cultura e a nossa língua, o resto é conversa. Depois disso já não há mais nada. Temos que continuar a trabalhar por este país que nos acolheu a nós, aos nossos pais e aos nossos avós, e continuar a trabalhar em prol de fazer mais grande ainda do que este país já foi alguma vez. Exatamente. Venezuela é um país extraordinário, lindíssimo, maravilhoso, e vale a pena que nós continuemos aqui a trabalhar por ele e a fortalecer os laços que unem a Venezuela a Portugal. Obrigado, Jani, um grande abraço, obrigado pela tua disponibilidade. Acabamos de falar com Jani Moreira, professor e coordenador do trabalho que se está a desenvolver em Clarinas, no estado de Anzoátegui, aqui na Venezuela, no Oriente Venezuelano. Vamos falar agora com Abel Gonçalves. Abel, muito obrigado por teres aceito este convite de falares connosco aqui no Português na Venezuela. Sabemos que és o presidente da Fundação Luso-Venezuelana Clarinas, que no fundo é a grande dinamizadora deste projeto que iniciou nesta localidade da Venezuela. Obrigado a ti, Rainer, por ter-me feito este convite, e igualmente a toda a equipa que te acompanha neste projeto maravilhoso que trabalha a favor também da divulgação dos nossos projetos e o ensino da língua portuguesa e da cultura, obviamente. E mais neste tempo de pandemia que estamos a ultrapassar. Abel, conta-nos um pouco da Fundação Luso-Venezuelana Clarinas, um pouco da história da fundação, desta fundação que tu presides no estado de Anzoátegui. A Fundação Luso-Venezuelana de Clarinas tem os seus inícios no ano 2009, quando um grupo de luso-descendentes portugueses e até venezuelanos que faziam parte das festividades de Nossa Senhora de Fátima, conseguimos formar a constituição de uma figura jurídica, porque estamos bem constituídos no registro civil, notariado, temos tudo, a nossa documentação conforme as leis vigentes no país, e aqui tivemos todos reunidos para criar essa estrutura que é a maneira de manter viva na memória do tempo não só as nossas tradições, a nossa cultura, senão ir mais além no ensino de língua e abrir o compasso para integrar a comunidade. E é no ano 2009 quando conseguimos materializar todo aquele sonho, por assim dizer. Aliás, Rainer, há que fazer uma explicação sobre isto também, não? É de explicar bem que os alunos estão a receber as aulas completamente gratuitas. É dizer, na Escola Estadual Pedro António Medina está inserido no currículo do Sistema Educativo Bolivariano como um segundo idioma ou um idioma alternativo, e na sede da nossa fundação com estas crianças e os jovens e já homens e mulheres que têm 21 anos, eles também estão a receber gratuitamente estas aulas. Quero fazer esta aclaratória para que se saiba que é uma parte do nosso projeto também. Obrigado. Quais são os objetivos e as finalidades desta fundação? Porque não é só para o ensino da língua portuguesa, como já explicou o professor Jani Moreira. Que outras finalidades, além do ensino, incluindo o ensino, obviamente, que outras finalidades persegue esta fundação? Sim, é muito interessante a tua pergunta. No ano 2009, quando já se estava a constituir os objetivos
que iam delimitar as nossas atuações como fundação no que é nos estamentos legais da instituição. Eu propus naquela altura, me lembro, era como que, vou-te explicar, era ter uma visão do que podia acontecer uns anos mais à frente. Estou a falar do ano 2009 e já estava como o pé previsualizando o que se podia passar mais à frente. E o mandei incorporar, foi votado por a equipa que me acompanhou, para incluir no objetivo não só o ensino de língua e cultura, a tradição de nossas culturas, expandir, senão que queríamos dar um motivo de ajuda aos idosos. Porquê? Muitas pessoas que estão ali, que trabalharam em Portugal, lutaram nas guerras do ultramar. Muitos estiveram em Moçambique, em Angola, alguns lamentavelmente já morreram. Tivemos alguns idosos, 2 casos específicos, um era de origem da Madeira e outro era da zona de Fermelã e Aveiro, por aqui, por esse lado, mas ele também morreu. E a família não quis ter enlace com elas. São histórias complicadas, é melhor não andar nelas, mas a gente tentou chegar a elas. Como eles, que havia muitos outros, e ainda há hoje em dia, a nossa intenção é poder chegar e dar apoio àqueles concidadãos que têm também direitos humanos estabelecidos, e além disso são cidadãos portugueses que já, obviamente, com o apoio do Consulado-Geral de Portugal em Caracas, o Consulado Honorário de Portugal em Barcelona, com o Dr. Rui Pereira, já tivemos o apoio da Dra. Isabel, do Dr. Paulo Martins, e agora o Dr. Licínio Bingré. Tem sido um grande apoio na forma de conseguir renovar a documentação deles, para tentar ter um contacto mais direto com eles e eles estar ao dia. Só que não temos os recursos, mas sim sabemos de onde estão mais ou menos ubicados e as carências. Alguns têm sido apoiados por alguns cidadãos de nosso bolso, temos tirado por alguns, por outros, e temos feito alguma coisa, mas não alcança para muito. Pois bem, o nosso projeto é tão grande que eu estava a ver já naquela altura que isto podia ser complicado. E porquê? Porque se lemos a história de o que foi Angola na data do ano 73, 74 até 75, e não falar o que seguiu depois da Revolução dos Cravos para aqui, como tem acontecido aquilo, muitos portugueses que obviamente já sabemos a história e não vale a pena relembrar tão forte, há muitos ali que estão a ter situações de carências, e agora numa situação mundial como a que está a atravessar o mundo, e vou acionar um redundismo, como se fala aqui na Venezuela, um pleonasmo, vou redundar no redundante, seria a palavra. Esta situação, esta pandemia mundial, está criando uma crise, mas não só a nível mundial. Nós temos aqui na Venezuela uma crise tão forte que não permite conseguir tapar com paninhos de água fria para baixar a febre. Isto é uma maneira muito folclórica de fazer a explicação. Obviamente já sabemos porquê, não quero andar na parte política. Mas o nosso projeto é isso, é manter viva a nossa Portugalidade na zona. Nós queremos criar um centro de dia, porque sabemos que há muitos portugueses que já não têm nada lá em Portugal e amam tanto este país que tampouco querem o deixar. Então a ideia é tentar dar uma mão a eles que ficam aqui, porque eles sentem este país também como o deles. Foi o seu país de acolhimento e agora muitos deles querem morrer neste país. Quais são os projetos que no futuro a Fundação Luso-Venezuelana Clarinas
gostaria de realizar nessa região venezuelana, sobretudo no estado de Anzoátegui? Bom, como eu já te disse, temos em primeiro lugar já o projeto de língua, ensino e cultura portuguesa, não só na escola estadual Pedro António Medina, onde já temos mais de 500 alunos de maneira direta, mas eu sou muito mais sonhador e posso dar um número que é melhor que esses 500, porque temos os professores que recebem a formação para o ensino de língua e cultura, também temos os irmãos daqueles alunos que não estão já na escola, os pais, mães, tios, avós daqueles alunos que não, a maioria são venezuelanos, nada tem a ver com Portugal. Eles têm uma maneira de aprender. Então temos alunos diretos e indiretos. Também temos as turmas que, através do Instituto de Camões e a representação em Venezuela, na qual tu estás aí, e muito, muito agradecido por ti, conseguimos chegar aos alunos o ensino à distância por o programa Portugal Mais Perto. Temos na sede da Fundação, temos 4 turmas que estão a receber aulas que estão fora da escola. Ou seja, temos os alunos na escola que, a sua vez, estão ensinando, os pais, mães e familiares recebem, que pode-se multiplicar até em quase 1000, e temos 72 meninas com idades compreendidas entre os 8 anos até os 21 a receber aulas de português com a professora Diana Figueira. E na escola temos as outras professoras, obviamente. Esse é o primeiro projeto com o que arrancamos em força, com o apoio, obviamente, a alcaldia, que permitiu, através da alcaldia, a governação, fizemos uma parceria com o Instituto Português de Cultura em Caracas e obviamente, a nossa fundação, para dar o ensino. Nós estamos já em conversas para levar o ensino à escola estadual em Boca do Chiri, em Barcelona e Anaco, porque o nosso projeto é começar a expandir em tudo o que vai ser o margem do estado de Anzoátegui, e no futuro, se bem nos permite esta situação, poder expandir um pouco mais as fronteiras. Podemos chegar ao estado de Sucre e podemos chegar ao estado de Monagas e alguns outros na periferia do estado de Anzoátegui. Pois bem, também temos nas nossas intenções, claro, este é um sonho muito grande, criar centros de dia. O principal vai ser, obviamente, aqui em Clarines, porque queremos dar apoio a muitos portugueses idosos, temos muito carenciados. Por vezes se faz um pouco engorroso o sistema para pedir ao AISEC ou à ISEC aqueles apoios a eles, e sabemos que é complicado por questões de burocracia. Vamos falar aqui que há muita burocracia ainda no sistema e tarda muito em chegar, e geralmente quando consegue-se chegar com algum apoio desses já é muito tarde. Por vezes há aqueles cidadãos que já não vão precisar, lamentavelmente, mas ficam os herdeiros, o que é a parte baixa, que também está muito carenciada. Por exemplo, nestes dias temos aqui um cidadão português que tive que pedir apoio a algumas instituições porque ele precisava de fazer-se um cateterismo, e ele é cidadão português, tanto é assim que não tem a dupla nacionalidade, não renunciou à nacionalidade portuguesa para obter a venezuelana. Ele sigue sendo português, está aqui como estrangeiro residente e não conseguimos chegar bem os apoios a ele. Então é um pouco complicado nesse sentido, e eu acho que a melhor maneira é através de uma instituição que possa manter, controlar e que seja auditável, obviamente, para dar apoio àqueles carenciados, porque temos muitas pessoas de verdade
que precisam e temos que chegar a eles. Uma vez mais, muito obrigado pela tua disponibilidade em estar connosco no Português na Venezuela. Um abraço e felicidades e continuação de um bom trabalho aí no Oriente venezuelano. Obrigado a ti mais uma vez, Rainer, a toda a equipa que te acompanha, por ter permitido abrir esta janela de voz ao mundo, dar a conhecer cada um dos projetos que estão aqui de português na Venezuela, que somos muitos. De verdade, estou muito grato de ter compartido convosco estas palavras. Sempre por aqui as portas abertas a qualquer um de vocês e os que cheguem. Vamos ultrapassar isto. Um abraço, um triplo abraço para todos. O lugar da história desta semana falará sobre a história de Inês de Castro. Lembrem-se que temos no canal da Coordenação de Ensino e do Correio da Venezuela a apresentação posta em cena teatral da história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Afinal, quem foi Inês de Castro? Inês de Castro era uma fidalga galega, filho de Dom Pedro Fernandes de Castro, o qual era neto bastardo de Sancho IV, e de Aldonça Pais de Valadares. Chegou a Portugal integrada na comitiva de Dona Constança Manuel, que viria casar com o infante Dom Pedro, herdeiro do trono. Dotada de rara beleza, Dona Inês despertou a atenção do infante Dom Pedro, da qual resultou uma paixão entre ambos que a história não esqueceu. Quando Dona Constança Manuel morreu em 1345, os amores de Dom Pedro e Dona Inês tornaram-se públicos e a ligação amorosa foi fortalecida, passando estes a viver maritalmente em Serra del Rei, Moledo e Canidelo. Desta união nasceriam 4 filhos. Perante estes acontecimentos, Dom Afonso IV começou a temer pela influência que os nobres castelhanos poderiam exercer sobre Dom Pedro e pelas possíveis lutas de sucessão ao trono entre os filhos legítimos de Dom Pedro e os da sua ligação com Dona Inês, o que iria prejudicar a segurança e estabilidade do reino. Além disso, temia que a influência de Dona Inês sobre Dom Pedro levasse este a intervir na guerra civil que se travava em Castela. Perante as ameaças que representava, Dom Afonso IV condenou Dona Inês de Castro à morte. A condenada foi, na companhia dos filhos, à presença do rei implorar a sua inocência, mas sem sucesso. A 7 de janeiro de 1355, Dona Inês de Castro foi degolada em Coimbra. Dom Pedro revoltou-se contra Dom Afonso IV, seu pai, e tomou várias iniciativas para toda a população nacional guardar respeito e admiração por Dona Inês de Castro. Em 1360, Dom Pedro jurou, perante a presença de todos os elementos da sua corte, que teria casado secretamente com Dona Inês, meses antes da sua morte. Esta é a história desta semana, do lugar da história, este caso tão célebre da história de Portugal, foi o amor de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Aproveito para convidá-los a ver a obra teatral realizada por venezuelanos, a qual também pode ser vista no canal da Coordenação de Ensino, Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro, VZLA, ou o canal do Correio da Venezuela, no canal de YouTube. Ali poderão ver a dramatização e a representação, esta obra adaptada, baseada na história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro e adaptada por Elizabeth Iroskin, a quem nós tivemos o privilégio de entrevistar há umas semanas atrás no Português na Venezuela. Por esta semana é tudo, voltamos para a próxima e vamos fechar o programa, podcast, com um êxito do grupo Santa Maria de finais dos anos 90, Castelos na Areia. Fiquem bem, até para a semana que vem.
mar. What a morning sun, let's go for fun. It's time for a funny game. We are back again. Here we go. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. It's time to take a chance with a funny game. Make castles on the sand, break your love today. Be happy, move your body to the upside down. You are the generation of the freedom way. You are the burning flame of a sunny day. And if you just believe, you can fly away. The sea is not the same, and the sun is blue. Just play the funny game, and your dreams come true. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. Oh, oh, oh. Viso de azul o sol e vento. Oh, oh, oh. Castelos na areia. Oh, oh, oh. Acendo a luz do sal e encanto. Oh, oh, oh. Castelos na areia. It's time to take a chance, play a funny game. Make castles on the sand, make your love today. Be happy, move your body, turn it upside down. You are the generation of the freedom way. You are a pretty flame on a sunny day. And if you just believe, you can fly away. The sea is not the same and the sun is blue. Just play the funny game and your dreams come true. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. Alma solta nas areias deste mar. Solta o mundo à minha volta, maré cheia e tudo gira. Come on. Oh, oh, oh. Visto de azul o sol e vento. Oh, oh, oh. Castelos na areia. Oh, oh, oh. Acendo a luz do sal e encanto. Oh, oh, oh. Castelos na areia. Now, all the people in the gang, clap your hands and scream. And everybody do the same, clap your hands and scream. Because the world belongs to you and you are playing for fun. Because you play the funny game and you are fun from now on.